Olá, galerinha, tudo bem? Vamos aí a mais um vídeo de respondendo as questões. Então, chegaram aí muitas perguntas aí falando sobre a escravidão e racismo, né? Por que a população negra sempre foi a preferida aí para a escravidão? Se aqui no Brasil haviam os indígenas, por que ainda assim haviam tanta essa preferência por fazer o escravo negro e não de outras raças, né? Então, juntando em várias questões aí relacionadas a esse tema, vamos aí às explicações. O tema é complexo e envolve muitos fatores, né? Então, assim, de maneira bem rápida, né? Porque esse aqui é um videozinho curto, aí a gente enumeraria 4 fatores. O primeiro, o etnocentrismo, a questão religiosa, a questão do comércio e a questão do racismo propriamente dito, né? Então, começando sobre a ideia de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é um conceito antropológico comum a praticamente todas as sociedades humanas. As sociedades humanas elas têm essa tendência a considerar que seu grupo, a sua comunidade, a qual o indivíduo pertence, a qual um determinado grupo pertence, é moralmente superior aos outros grupos, ou que as verdades do mundo têm sempre o nosso próprio grupo como ponto de referência, né? Então, o etnocentrismo é a ideia de que o meu grupo étnico está sempre no centro dos acontecimentos, né? Está sempre no centro das verdades. Isso é comum, gente, a praticamente todos os grupos sociais, tá? Independentemente de local e tempo histórico. Tá? Apenas muito recentemente, aí, com os avanços dos estudos em antropologia e sociologia, é que uma parcela esclarecida da sociedade humana já está conseguindo romper essas barreiras e entender que existem diferentes formas de se interpretar a realidade, né? Mas isso é algo muito recente. Praticamente é um conceito chave no estudo de história, porque praticamente todos os povos praticaram o etnocentrismo, isto é, consideraram a si mesmos como superiores aos demais, né? Isso aconteceu, os chineses pensaram isso, os indianos pensaram isso, os próprios africanos pensaram isso ocorreu em todo o tempo, né, da história humana. Então, o etnocentrismo não necessariamente é racismo, porque às vezes um determinado grupo étnico possui traços miscigenados, né, em termos raciais, justamente porque etnia não é raça, etnia envolve cultura, envolve vestimenta, envolve culinária, envolve uma série de outros fatores culturais que acabam também servindo como uma peneira de exclusão entre um povo e outro, entre definindo o que é uma comunidade e o que é uma alteridade, em quem somos nós e quem são eles, né? Então, os grupos humanos sempre tiveram essa tendência. Então, aí o primeiro ponto sobre o etnocentrismo, que é a ideia de um grupo social se considerar superior aos demais, ou o centro do mundo, do universo. Outro ponto vai estar ligado à questão da religião. Juntando o etnocentrismo europeu com a religiosidade europeia, que era basicamente o cristianismo, nós vamos cair em algumas fabulações que vão se desenvolver ali a partir do século XII, século XIII, né? Justamente quando os europeus começam a entrar em contato com o continente africano, né, nas lutas aí da reconquista, né, e também através da expansão marítima portuguesa,
Mais ou menos por essa época vai surgir uma ideia que é baseada aqui no livro de Gênesis, né? Em que que é um livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, e que conta uma história sobre os filhos de Noé. Então, Noé ele tinha 3 filhos, né? O Sem, o Cam e o Jafé. E aconteceu que uma noite aí, após o dilúvio, Noé havia então se entorpecido de vinho, havia bebido muito e ficou nu em sua tenda. E aí Cã teria então comentado com os seus irmãos, né? Tinha falado, o pai tá bêbado lá, dançando pelado. E aí os irmãos de Cã, o Zen e o Jafé, pegam uma roupa, cobrem o seu pai, e Noé fica muito injuriado. Olha, cara, como é que você foi lá e disse que eu estava pelado para os teus irmãos lá? E Noé amaldiçoa, então, a Cã. E em sua maldição ele diz assim, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. A partir da leitura deste trecho, que se encontra aí no capítulo 9, versículos 18 a 29 do livro de Gênesis, você tem então uma leitura em que as 3 raças, os amarelos, os brancos e os negros, teriam surgido dos 3 filhos de Noé. E que Cã seria então a origem da raça negra, né? E que, portanto, por Deus, né, pela vontade, pela essa maldição de Noé, Deus já teria então determinado que os negros seriam escravos dos brancos, né? Então você teria então esse início aí de uma teoria racial com base bíblica, né? Se é que a gente pode falar nisso, né? Outro ponto também é a questão do comércio. Eu praticamente considero esse o ponto mais importante, tá? Simplesmente porque o comércio de escravos era muito lucrativo. Muito lucrativo. Quando você vai estudar a história do Brasil colonial, as pessoas mais ricas desse país eram traficantes de escravos, né? Então era um negócio extremamente lucrativo. E permitir a escravidão do indígena que não dava esse dinheiro a Portugal, né? Então o dinheiro ia ficar por aqui. Isso não era interessante dentro dos monopólios comerciais, dentro do pacto colonial que Portugal estabeleceu com sua colônia. Então a questão comercial foi muito forte. E isso envolve também o próprio panorama das relações de trabalho na Europa, que aí seria uma longa explicação, né, mas que eu faço em outros momentos, aí, em outras aulas para vocês, mas que tem a ver aí com que na Europa se estabeleceu o trabalho servil, né? E é por volta dos séculos XIV e XVI, esse trabalho servil estava se transformando gradualmente em trabalho assalariado, começando pelos arrendamentos até atingir a forma assalariada. Significa que não havia escravidão na Europa? Havia. Portugal mesmo, séculos 13, 14, 15, 16, Lisboa repleta de escravos, né? Em sua maioria escravos negros, né? Mesmo na Inglaterra haviam escravos, mas o ponto é que na massa geral, né, da situação europeia, o trabalho então estava no modo servil e
fazendo um processo de transição para um modo assalariado. Enquanto que na África persistia os modos mais antigos de trabalho. E quando a gente fala de modo antigo de trabalho, você tem a servidão e você tem também a escravidão. Aí é muito importante, que eu já fiz em algumas aulas, em alguns documentos que eu passei para vocês, que é a distinção entre a escravidão em África, que então movia uma pequena escala, né, de pessoas, né, e com uma consequência da guerra, e a escravidão mercantilista, né, que foi essa praticada pelos europeus, em especial os portugueses. Mas claro que os portugueses não faziam isso sozinhos, porque os portugueses vendiam escravos para as colônias inglesas, para as colônias holandesas, para as colônias francesas, para as colônias espanholas. Os portugueses eram os comerciantes, mas tinha muitos outros países, nações europeias, que compravam essas pessoas, né? A gente fala escravo, esquece que eram pessoas, né? Então, que compravam então essas pessoas vindas da África, né? Então, e esse é um ponto muito importante, porque a escravidão mercantilista, ela fez da escravidão uma motivação para a guerra. Então, os conflitos em África aumentaram com a chegada do europeu, porque agora fazia-se a guerra para abastecer um mercado escravocrata. Enquanto que a escravidão em África, a escravidão tradicional anterior à chegada primeiro dos árabes e depois dos portugueses, era uma escravidão tradicional, uma escravidão como consequência de um conflito, em que como ocorreu em todo o mundo antigo. A partir dos séculos 15 e 16, você tem uma outra dinâmica. Então você passa a fazer guerra para capturar escravos, e isso se torna uma motivação, e aí os números, gente, chegam aos milhões. E não vamos nos esquecer que o país que mais escravizou pessoas foi o Brasil. Tá? E por último aí, espero não ultrapassar 15, né? Vamos ver se eu consigo explicar rapidinho. Você tem o racismo propriamente dito. Aí, o racismo propriamente dito, esse daí já é um fenômeno um pouco posterior à escravização. O racismo propriamente dito, embora ele encontre, né, como eu já falei ali no item sobre religião, alguns pontos lá ainda na Idade Média, né, ligado a esse etnocentrismo e essa interpretação, na minha opinião, torpe da Bíblia, o racismo propriamente dito, ele só se desenvolve a partir do século XIX, né, como uma justificativa à escravidão. Então, ele acaba surgindo depois. E ele vem junto com outras teorias, aí, como o darwinismo social, que tentava interpretar as sociedades humanas de acordo com as leis da evolução. Então, dizendo então, que teria havido uma evolução da espécie e que os brancos seriam os mais evoluídos. Isso tudo aliado aí a uma série de estudos métricos que mediam, né, então, antropometria, né, então, que media o tamanho das orelhas, o tamanho do nariz, o tamanho dos lábios das pessoas, né, e que chegavam inclusive ao absurdo de dizer que havia um perfil para criminosos, né, então que você era capaz de, pelo tamanho do nariz, do olho, você dizer quem vai cometer um crime e quem não vai cometer um crime, né? Isso tudo, e esses estudos então desenvolveram uma teoria, né, que foi muito difundida aqui no Brasil, inclusive pelo imperador Dom Pedro II,
do famoso Gobineau, que justamente as sociedades negras então eram inferiores, né? Claro que aquilo era uma pseudociência, né? Na época era a ciência deles, porque eles não tinham recursos suficientes para entender o que de fato o que realmente estavam estudando, né? Atualmente, a teoria racial ela é considerada assim apenas sobre o campo sociológico, porque sobre o ponto de vista biológico, a partir do projeto Genoma aí da metade do início desse século, se não me engano, 2013, se não me engano, agora não lembro se é 2003 ou 2013, você tem então a conclusão de um projeto que realmente afirma e descobre que não existem raças humanas. Todos nós somos miscigenados, né? Inclusive nós temos DNA neandertal, entendeu? Então, o grau de miscigenação entre as comunidades humanas é realmente muito alto, mostrando que só existe uma raça de seres humanos no planeta. E que as nossas diferenças elas são apenas fenotípicas, elas são apenas de aparência, então elas são apenas exteriores, elas não são propriamente genéticas, elas não têm uma origem interna, né? E claro que o racismo e a ideia de raça persistem em nossas sociedades, né? E precisamos lutar contra, né? Precisamos lutar contra essas ideias aí, né? E realmente aí fazer uma reparação às comunidades negras que sofreram aí horrores durante mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, né, sendo simplesmente excluídos de qualquer condição de cidadania. E mesmo após a abolição, ficaram então relegadas aí às periferias, ao subemprego, às condições sem escola, sem educação, né, e toda essa tragédia que nós observamos aí no nosso Brasil. Tá? O vídeo já está bem comprido. Até a próxima. Tchau.